Hey pessoal, topa pensar? Vamos de Delírios de Praga? Graziela Kronka enviou mais uma belíssima contribuição e agora a gente entra nos delírios, nas reflexões de Grazi sobre a Clarice Lispector. Esse é o primeiro texto de outros que virão. Portanto, dê seu like porque é texto de Graziela e eu garanto que você vai gostar muito. Aliás, vou deixar o link na descrição, tanto do e-mail para você fazer contato com ela, como também do link para o texto que estará disponível no nosso blog Topa Pensar. E aí, topa pensar? Delírios de Praga, Descobertas do Meu Mundo em Clarice Lispector, preâmbulo. Querido Samuel, aqui é meio-dia e 22 minutos de um dia nublado e muito frio. O termômetro indica 1 grau centígrado. Hoje se comemora o nascimento de Clarice Lispector. Como você já sabe muito bem, é a minha escritora preferida. Conforme prometi, inicio agora uma série de relatos sobre minha relação com essa escritora. Mais do que isso, vou te contar sobre uma experiência que, sem sombra de dúvidas, foi uma das mais emocionantes da minha vida. Acho que você já entendeu que não vou falar sobre a vida e obra dela. Não sou uma especialista em Clarice Lispector e nem mesmo em literatura. Muitas pessoas com muito mais conhecimento do que eu fizeram isso. Quem quiser recomendações do que ler e do que não ler sobre ela, pode entrar em contato comigo. O que quero aqui é o que tenho feito desde o começo. Partilhar vivências pessoais, nesse caso, sobre o que essa escritora e sua arte mobilizaram em mim. O primeiro livro de Clarice que li foi o último que ela escreveu, A Hora da Estrela. Era uma leitura obrigatória no ensino médio. Eu sempre gostei de ler de modo que a leitura, mesmo que imposta, quase nunca me causou desprazer. E como não me envolver com a vida simples e complexa de Macabea, a personagem que, na adaptação da obra para o cinema, rendeu 2 prêmios de melhor atriz a Marcélia Cartacho, da Hora da Estrela, eu parti para uma viagem sem volta pelo mundo de Clarice Lispector. E pelo caminho, em diferentes lugares desse planeta, fui, ora encontrando outros apaixonados por ela, ora semeando a paixão em corações ainda virgens. Em 2002, mais precisamente no dia 12 de dezembro, eu li uma reportagem num grande jornal de São Paulo, cujo título é Ucrânia homenageia Clarice Lispector. O texto foi escrito em 10 de dezembro daquele ano, ou seja, há exatos 20 anos, isso do dia 10, agora passado, por Júlio Lerner, o jornalista que realizou a única entrevista que a autora concedeu para a televisão, sob a condição de que fosse exibida apenas depois de sua morte. A matéria contava que no dia em que a escritora completaria 82 anos, a Embaixada do Brasil na Ucrânia lhe prestava uma homenagem em Chechilnik, vilarejo onde ela nasceu, quase por acaso, quando sua família, judaica, fugia do antissemitismo russo, da violência e da fome. Ao lado do texto, uma pequena foto mostra a população que, sob um frio de 12 graus negativos, participava da homenagem àquela conterrânea, tão ilustre quanto desconhecida. Outra foto, em destaque, mostra a placa com a foto de Clarice, que foi colocada na parede externa da biblioteca local. Eu recortei aquele texto e guardei dentro do meu exemplar de A Descoberta do Mundo, uma publicação póstuma que reúne tudo o que Clarice escreveu para o Jornal do Brasil entre agosto de 1967 até o ano de 1973. Acredite se quiser, mas tenho esse recorte até hoje, guardado dentro desse que é um dos meus livros de cabeceira, daqueles cheios de grifos e de anotações, que me traz respostas e que, sobretudo, aguça minhas dúvidas existenciais. Sempre que eu encontrava o recorte, eu relia o texto e, sem ter a mínima ideia de onde se localizava a Ucrânia, sonhava com um dia em que visitaria o pequeno vilarejo Chechilnik.
E quem sabe até me encontraria com algumas daquelas pessoas que apareciam na foto. Tchetchenik, o meu templo profano, o destino de desejo da peregrinação da minha alma. O livro e o recorte estavam comigo quando fui ao Rio de Janeiro e visitei o Instituto Moreira Salles, onde passei um dia todo debruçada, emocionada sobre os originais datilografados com anotações manuscritas de água viva. O tempo passou, visitei vários países da Europa e a Ucrânia me parecia cada vez mais abstrata, tão abstrata quanto desejava. Até que, em 2006, cheguei a Praga, também sem saber muito onde ficava a República Tcheca no mapa. Sempre fui péssima em geografia de papel. Aos poucos, fui me situando e me dei conta de que eu estava muito perto da Ucrânia. Para mim, que venho de um país continental, que infelizmente pouco conheço, qualquer lugar para onde posso chegar por terra é perto. Aquele sonho começou a se tornar possível, mas ainda não muito provável. Eu descobri que a Ucrânia também é um país muito grande. E para chegar lá por terra, eu precisava de tempo. Mas eu sabia que eu não iria embora de Praga sem ter visitado Tchetchenik. Estava determinada a cumprir esse sonho, que já tinha virado uma missão. E quando eu estou determinada, não há quase nada que me desvie do meu propósito. Parênteses, é verdade. Artista marcial que tem foco claro, como é o caso de Gra. Fechando parênteses, voltando para o texto. Em 2009, uma colega me pediu que trocasse o horário de uma das aulas com ela, de modo que eu teria alguns dias livres, numa semana em que já haveria uma folga por conta de um feriado. Assim que aceitei e comprei uma passagem para Kiev. Eu passaria uma semana inteirinha de novembro na Ucrânia, tempo mais que suficiente para chegar a Tchetchenik, reverenciar aquela placa na parede da biblioteca e voltar feliz para casa. Minha primeira tarefa era descobrir como chegar ao vilarejo, cujo nome aparecia em raras páginas da internet, todas elas escritas no alfabeto cilírico, ou, cilírico. Por uma rede social de viagens, entrei em contato com ucranianos que me ofereceram pouco, mas nada sabiam sobre aquela cidade, e muito menos sobre a escritora. Nada disso me inibiu. Eu sabia que eu ia chegar lá e que quase, anotem, quase nada poderia vencer meu desejo e minha determinação. Ah, esse quase. Quantas vezes você subestimou um quase e acabou sendo trapaceado por ele, Samuel? Maldito quase. Pouco tempo antes da data da minha viagem, explodiu uma epidemia de influenza H1N1 na Europa. A República Tcheca ainda não tinha sido atingida, mas a situação começava a ficar delicada na Ucrânia, que começava a fechar algumas de suas fronteiras aéreas, terrestres e aquáticas. Entrei em contato com os meus anfitriões e ninguém sabia muito o que estava acontecendo. O que eu descobri depois, que é normal quando se começa a viver uma pandemia. Para ser sincera, a gripe não me assustava naquele momento, e nem a ideia de não poder voltar à Praga. Mas me incomodava a possibilidade de que eu chegasse lá e não pudesse visitar Tchetchenik. Poderia ficar imune à influenza. Já com a frustração, eu não sabia como é que eu iria lidar. E assim, uma abraçada de chegar em terra firme na praia, eu tive que voltar para o meio do alto mar. Desisti da viagem, que foi substituída por uma outra aventura. E não consegui nem mesmo o dinheiro da passagem de volta, porque não havia uma proibição legal de transitar entre os países compreendidos pelos voos. Se eu desistir da minha peregrinação profana, você vai saber na próxima semana. Para terminar, deixo aqui um dos meus textos preferidos de Clarice Lispector, que
por acaso, se encontra também na Descoberta do Mundo. E você vai saber, Samuel, por que eu o escolhi. E aí vamos ao trecho. Por não estarem distraídos. Acompanhe. E aqui está anoitecendo e vai ficar muito interessante que nós tenhamos este momento nesse cenário. Havia a levíssima embriaguez de andarem juntos, a alegria, como quando se sente a garganta um pouco seca e se vê que, por admiração, se estava de boca entreaberta. Eles respiravam de antemão o ar que estava à frente. E ter essa sede era a própria água deles. Andavam por ruas e ruas falando e rindo. Falavam e riam para dar matéria e peso à levíssima embriaguez que era a alegria da sede deles. Por causa de carros e pessoas, às vezes eles se tocavam. E ao toque, a sede é a graça. Mas as águas são uma beleza de escuras. E ao toque brilhava o brilho da água deles, a boca ficando um pouco mais seca de admiração. Como eles admiravam estarem juntos. Até que tudo se transformou em não. Tudo se transformou em não quando eles quiseram essa mesma alegria deles. Então a grande dança dos erros, o cerimonial das palavras desacertadas, ele procurava e não via. Ela não via que ele não vira ela que estava ali, no entanto. No entanto, ele que estava ali. Tudo errou. E havia a grande poeira nas ruas. E quanto mais erravam, mais com aspereza queriam sem um sorriso. Tudo só porque tinham prestado atenção. Só porque não estavam bastante distraídos. Só porque, de súbito, exigentes e duros, quiseram ter o que não tinham. Tudo porque quiseram dar um nome, porque quiseram ser eles que eram. Foram, então, aprender que, não se estando distraído, o telefone não toca. E é preciso sair de casa para que a carta chegue. E quando o telefone finalmente toca, o deserto da espera já cortou os fios. Tudo por não estarem distraídos. Graziella em Praga, 10 de dezembro de 2022. Eu lendo poucos dias depois, mas que fica aqui a referência. E daí, para quem tiver interesse, ela colocou o link para o filme A Hora da Estrela e também a primeira e única entrevista que Lispector concedeu à TV, tem o link, da mesma forma que é possível, aqui se encontra não somente a transcrição da entrevista, como o relato do jornalista Júnior Lerner sobre este dia. Também tem o link. E, por fim, qualquer pessoa pode solicitar uma consulta ao acervo Clarice Lispector pelo Instituto Moreira Salles, aquele que ela visitou no Rio de Janeiro. E aí também tem o link. Grazi, só posso dizer uma palavra que é quase ficou escuro e muito obrigado. Até o próximo, que não será na próxima semana, nos próximos dias. Delírios de Praga. Fique bem, até.